Senhor, trazer a tua palavra. E eu sei que o Senhor já falou com ele, agora usa ele como um canal, Senhor, limpo, puro da tua palavra. Senhor, que hoje o Senhor venha cumprir o propósito do Senhor neste lugar, através do teu filho, através do coração, Senhor, e da revelação que o Senhor deu para ele. E nós declaramos que o Senhor tem primazia nesta casa, declaramos o domínio de Jesus neste ambiente, e que os anjos do Senhor têm liberdade para trabalhar nessa noite e cumprir todo o propósito de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Foi um convite realmente desafiador. Subir aqui em cima não é brincadeira. Só de chegar aqui a gente já treme. E eu confesso que esse convite, ele não me surpreendeu, porque é um chamado do Senhor na minha vida. E em cima desse chamado, existe uma coisa que eu aprendi aqui na Igreja Bethesda, que se chama obediência. Então, se você tem um chamado e vive na obediência, o resultado vem, ele chega na sua vida. Eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, porque eu me lembro do dia que eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui após um fatídico dia que foi a perda do meu pai, e eu cheguei aqui machucado, ferido, e graças a Deus eu vivi aqui um processo de libertação, um processo importante de maturidade espiritual, e isso me trouxe até essa noite. Isso é importante dizer, porque aonde há poder, aonde há graça de Deus, há renovo e há transformação. E é isso que eu vim trazer aqui nessa noite. Então, que Deus abençoe a vida do pastor Daniel, meu pastor, o meu mentor. Pessoa, alguém já ouviu isso aqui, os mais próximos de mim. O pastor Daniel é um presente que Deus me deu na América. O pastor Daniel, ele me puxa a orelha, ele fala a verdade para mim, e essa verdade traz fruto. Eu louvo a Deus pela sua vida. E aí a pastora Gel vem depois e dá um carinho, aí completa tudo, aí fica perfeito. Então eu gostaria de que Deus abençoe, que Deus continue usando, que todos vocês que estão aqui sejam abençoados por essa unção, por essa presença que está sobre este lugar. Amém? Eu gostaria de louvar a Deus pelo Douglas. Esse cara é o maior incentivador meu dessa igreja, e não é à toa que ele está aqui hoje. Ele sempre fica assim na minha costela, assim, ó. Você vai pregar, varão. Você vai pregar, varão. E hoje, inclusive, ele está aqui. Que Deus abençoe o senhor também, em nome de Jesus. E Renato ora sempre por mim, manda mensagem, estou orando por você. Que Deus abençoe o Titon, Luciano, meu líder lá do grupo. O irmão Silviano não está aqui, é uma bênção na minha vida. Que Deus abençoe. Eu sou fruto da oração de vocês. Sou fruto da oração da Igreja Bethesda. Amém? Que Deus abençoe cada um. Vamos ler a palavra do Senhor, livro de Apocalipse, capítulo de número 2. Eu confesso aos irmãos que antes de eu receber esse convite, o Senhor já falou essa palavra no meu coração. É uma palavra muito poderosa, e eu tenho certeza que... Minha Bíblia está cheia de marcação aqui, irmãos. Me dá um pouquinho de paciência. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração nessa noite. Amém? Apocalipse capítulo 2 e versículo 1. Quando o Senhor me deu essa mensagem, eu não tinha recebido o convite ainda. Foi 5 dias antes de eu receber o convite, o Senhor me deu essa mensagem. E eu estava orando lá em casa, eu terminei a oração, eu sentei, e o Espírito Santo falou assim: imagina que você esteja no altar da igreja Bethesda, pregando uma palavra. Eu falei, sim. Qual palavra você ia ler? Eu falei, sim, Apocalipse. Aí o Espírito Santo perguntou, por quê? Eu falei, sim, porque eu iria pregar para uma igreja poderosa. Uma igreja que realmente, onde tem transformação de vida, porque isso aconteceu comigo. Não é testemunho das pessoas, é o meu testemunho. Então eu sou uma prova viva de que há poder aqui sobre essa igreja. E aí eu falei, Senhor, eu pregaria para uma igreja poderosa. A igreja de Éfeso, ela é uma igreja poderosa. E aí o Senhor falou comigo, pois bem, então pregue. E aí, assim como essa mensagem veio no meu coração, eu vou transmitir ela aqui nessa noite. Capítulo de número 2, versículo 1.
escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar no nome de Jesus. Vocês vão me ver um pouquinho tremendo aqui. É um pouquinho de nervoso, tá bom? Mas tenham paciência comigo e vai dar tudo certo. Irmãos, eu busquei o título dessa mensagem e o título dessa mensagem é: mesmo sendo uma igreja poderosa, o Senhor ainda quer que nos arrependemos. Essa visão de arrependimento é uma visão da igreja. Quando eu estava orando para essa mensagem, durante esse tempo que eu me consagrei, eu falava com o Senhor assim: Senhor, me dá a palavra que vá de encontro à visão que a igreja tem. Eu não quero fugir da visão da igreja e nem tampouco da visão do culto dessa noite, que é um culto de libertação. Então, para haver libertação, primeiro tem que haver arrependimento. Não é verdade? O pastor pregou aqui domingo, inclusive foi uma confirmação dessa mensagem, porque o pastor disse assim que vai primeiro de Deus é a justiça. Então, para a justiça chegar, o pastor fez até uma ilustração aqui, para a justiça chegar até você, é necessário que você primeiro se arrependa. Então, onde há arrependimento, verdadeiramente há transformação. Então, para que nós conseguimos alcançar o objetivo dessa noite, que é alcançar a libertação, é necessário que nós arrependemos daquilo. E aí eu lembro, quando o pastor também dizia assim: irmãos, talvez você precise arrepender de algo que você não lembra. Então, ore, peça ao Senhor revelação, para que você venha saber, para que o Espírito Santo venha te revelar qual é a oração de arrependimento que você deva fazer. E isso foi o que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero começar aqui alguns trechos que eu separei. No capítulo 2, versículo 2, diz assim: eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Eu vou começar por aí. Quando fala acerca do trabalho, especificamente aqui com Efésios, para a igreja de Éfeso, está falando do trabalho da igreja. E eu meditando nisso, eu comecei a imaginar assim: nós temos 2 tipos de trabalho. Nós temos 2 tipos de obra. O trabalho que nós enfrentamos no dia a dia, e nós temos também o trabalho do Senhor, da obra do Senhor. Porque a obra do Senhor não pode parar. Ainda que nós trabalhamos na nossa vida, nós temos que continuar trabalhando para o Senhor. É um conjunto, uma coisa completa a outra. E dito isso, eu comecei a imaginar o seguinte: eu comecei a olhar para a minha vida atrás, porque essa mensagem, ela falou primeiro comigo. Então o Senhor primeiro fez uma obra em mim. Então eu falei assim: não, eu preciso olhar para mim. Eu não posso usar as pessoas como exemplo, porque talvez a pessoa se ofende quando você usa ela como exemplo. Então eu vou usar eu como exemplo. Então não se ofenda com essa mensagem. Apenas creia que se Deus fez na minha vida, Ele faz na sua também. Amém? Então eu comecei a entender. E aí a primeira questão é: por que a obra da minha vida eu faço e a de Deus eu não faço? Por que presta bem atenção, eu levanto de manhã, saio para trabalhar cansado, às vezes doente. Eu vou pedir um favor: quem aqui já levantou passando mal e foi trabalhar? Levanta a mão. Todo mundo. Ninguém deixa de ir trabalhar, principalmente aqui, por causa de problema nenhum de saúde. Isso é uma coisa séria. Isso é uma coisa tremenda. Porque se você for parar para pensar, pensa comigo: se eu fizesse a obra do Senhor igual eu faço a minha, dos meus deveres,
em que nível nós estaríamos? Pensa comigo, se eu trabalhasse na obra do Senhor 10 horas por dia. É tremendo isso, e eu comecei a perturbar com essas coisas. Eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo? O Espírito Santo falou assim, lembra do sonho que eu te dei? Isso desceu aqui agora, eu saí do esboço. Deus me deu um sonho. Eu estava sentado aqui, e vi um obreiro dessa casa, que eu não vou citar o nome dele. Eu estava no culto, e ele pegava a Bíblia e falava comigo assim, abra a boca. E eu abri, ele enfiava a Bíblia dentro da minha boca e falava, come. Aí eu lembrei e falei, meu Deus. Deus falou, primeira coisa, irmãos, que Deus falou comigo, você precisa ler mais. Você trabalha 10 horas por dia, fica 1 hora, às vezes 2 no trânsito. Você chega em casa, ora e quer ir dormir. Espera aí. Às vezes eu oro 1 hora, às vezes eu oro 40 minutos, às vezes eu oro pouquíssimo, que eu falo com o pastor, às vezes eu fico com vergonha de mandar a lista de oração. E o Espírito Santo começou a me bater nisso, porque eu dedico tanto no meu trabalho, eu sou uma pessoa tão dedicada no meu trabalho, mas e na obra do Senhor? A pergunta é para a igreja, por que é que a obra da sua vida você faz e a do Senhor não? E aí, meditando nisso, o Espírito Santo me levou em uma palavra muito poderosa, que se encontra no livro de Salmo 90, 17. Abre aí. O livro de Salmos 90, 17, ele nos traz a lembrança daquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida e daquilo que Ele observará em nossas mãos. É muito sério o que está escrito em Salmo 40, no Salmo 90, versículo 17. Está escrito assim, e seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus, e confirmará sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Irmãos, confirmar o quê, se nós não temos? Presta bem atenção, você vai pedir a Deus para confirmar as obras das suas mãos. O Senhor vai confirmar, vai chegar um dia em que o Senhor vai chegar, vai chamar você, vai falar, irmão Douglas, vem aqui, deixa eu confirmar a obra das suas mãos. Aí o irmão Douglas vai falar assim, não, eu limpei a casa do pastor, eu sou landscape, eu limpei. Eu falo, não estou falando dessas obras aí. E aí é que começa o confronto, e é esse confronto que eu quero trazer para o seu coração. Eu quero que você entenda o que eu entendi. Irmãos, entenda uma coisa, houve uma batalha no mundo espiritual em cima dessas coisas. Foram sonhos, interpretação de sonhos, orações, jejum e muitas coisas. E uma das coisas que eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, me dá graça, porque eu não quero pregar da mesma forma que eu pregava no Brasil, que era uma pregação de emoção, que eu fazia a igreja se sentir emocionada com a palavra. Não, eu quero pregar uma palavra que realmente confronta o coração da igreja, assim como o pastor pregou para mim palavras de confrontamento e deu fruto. Então eu gostaria que você pensasse, não precisa responder, por que a obra da minha vida eu faço e a obra do Senhor não? É uma pergunta que você faz para você mesmo. Você saia daqui com ela e quando chegar na sua casa você ore mais uma vez, porque nós vamos orar aqui também, mas eu quero que você ore na sua casa com essa pergunta, por quê? Porque é muito importante você entender que quando chegar o dia, precisa ter alguma coisa para Deus confirmar, para Jesus confirmar. Porque se Ele não tiver nada para confirmar, misericórdia. Não pode ser assim. Eu vou adiantar, pulando para outro tema, para outro texto. Muito interessante. Paciência comigo, viu, irmão? Vou pular para um outro tópico aqui, que é a questão da paciência. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência. Eu não quero tomar muito tempo,
porque eu quero dar espaço para que haja oração e o processo de libertação no final do culto. Mas quando fala de paciência, aí o negócio aperta um pouquinho. Eu sei as tuas obras e a tua paciência. Aqui Deus está falando de uma coisa boa, de uma coisa que a igreja tem. A igreja é uma igreja poderosa, ela tem obras, trabalho e paciência. E aí eu meditando nisso, eu falei, Senhor, paciência. O Senhor falou comigo assim, desde agora, olha o que Deus revelou para mim, irmãos, muito sério isso aqui. Desde antes até agora, tem um demônio que age na paciência. O demônio que age contra a paciência, ele age no trânsito. Às vezes a gente está no trânsito, dirigindo um carro, para uma pessoa na frente da gente, a pessoa não está fazendo nada, está mexendo no telefone, você com pressa nesse dia, para a pessoa. Eu tive que me arrepender aí, pastor Gel. Aí o Espírito Santo me pegou. Eu tinha duas coisas que eu falava quando eu via esse tipo de pessoa, e eu tive que me arrepender muito em cima disso. Eu confesso que eu comecei a arrepender dessas coisas antes dessa mensagem, que o Espírito Santo já estava me incomodando. Eu via uma pessoa parada devagar na minha frente, eu falava assim, esse incircunciso não sai da minha frente. Dá para você ver, irmãos, a falta de sabedoria. Outra hora eu falava assim, esse cara está com espírito de tranca-rua. Misericórdia, irmão. Aqui que eu estou profetizando. Aí teve um dia o pastor pregando aqui, falando, arrepende de quando você proferiu palavra de maldição na vida dos outros. Aí o Espírito Santo, couro. Aí eu tive que chegar lá em casa e falar, Senhor, eu me arrependo. Aí quando eu chego lá na rua que eu estou dirigindo, eu olho assim, não posso mais pecar aqui. Mas o que me chama a atenção é que quando o Espírito Santo falou comigo, ele falou comigo assim, esse demônio, ele age desde antes, é específico. E eu falei assim, como assim, Senhor, que esse espírito, ele age há muito tempo? Ele falou assim, vamos para a Bíblia, Gênesis, abre aí. Gênesis capítulo 15. Esse eu vou ter que abrir aqui, porque eu não anotei ele no esboço. Gênesis capítulo 15, versículo 2. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que hás de me dar, pois ando sem filho, e o mordomo de minha casa, o Damasceno Eliezer. Não, pulei aqui, sorry. Então disse o Senhor Jeová, então disse Abrão, Senhor Jeová, que me há de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo de minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abrão, eis que não tens me dado semente. Interessante. Muito interessante. Após esse questionamento, pulando 2 páginas aí, 17, capítulo 17, Deus faz uma promessa a Abraão, porque hei de te abençoar, 17, 16, irmão, desculpa, porque eu hei de te abençoar e dar a ti um filho, já Deus prometendo a Sarai, e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. É uma promessa, desculpe um pouco do embolo aí, é uma promessa que Deus ele faz a Abrão. Mas se você ler esse capítulo, você vai entender que entre o questionamento e entre a promessa, Abrão faz uma coisa, e o que me chama a atenção é que ele não teve paciência, ele não soube esperar. A Bíblia vai dizer que a fome
a fome ela invadiu aquela terra. E aí Abrão pensa assim: eu vou descer para o Egito, que lá tem comida. Vocês entendem? A pressa andando na frente da paciência. E sabe o que acontece? O desespero e a falta de paciência, a pressa, o demônio da pressa, aquele que te faz andar na frente da promessa, ele faz com que Abrão mente, Douglas. E aí ele vem e fala no ouvido de Abrão assim: olha, sua mulher é bonita. Se você chegar no Egito com essa mulher, eles vão te matar. Eles vão te matar e vão pegar ela para eles. Você vai ficar... Ele esquece. Irmãos, Deus apareceu para ele em voz. O Espírito Santo falou com ele que ia dar para ele filhos, que nações sairiam das entranhas dele. Ele vai lá e vai para uma terra e diz que quando ele chega lá, ele apresenta a sua esposa como irmã. E aí ele vai e faz um pecado que para mim é um dos piores, que é a mentira. Entende comigo que quando a paciência sai, quando você não sabe esperar, você está fazendo assim, ó, abrindo a porta, o demônio está entrando, e ele entra com mentira, ele entra com conversa, e ele fala no seu ouvido coisas que te faz pecar, e o pior, depois que você pecou, ele vem para te acusar. Você entende a gravidade disso? E aí quando ele chega, ele mente, e aí Deus traz doença para aquele povo, e eu falei: Senhor, misericórdia. Irmãos, a falta de paciência é terrível. E quando Deus fala conosco, embasado na questão da paciência, essa aqui é terrível. Desculpa aqui, irmão. Quando Deus fala a questão da paciência, Ele nos mostra que nós precisamos esperar nele as coisas. Como é que você sai de uma promessa? Imagina, nós temos uma promessa de salvação. Jesus nos deu uma promessa de salvação. Como é que você sai daqui nessa noite e chega ali e já entrega a promessa de lado e já perde tudo, já esquece? Não pode ser assim, não é suposto ser assim, irmão Douglas. É tremendo. Uma referência que eu gostaria de ler com os irmãos. Tiago capítulo 1 e versículo 4. Bora lá. O espírito da paciência vai invadir o seu coração essa noite. Tenha paciência comigo, começa por aí. Tiago 1, 4. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Tenha como paciência a sua obra perfeita. Olha que interessante. Esse versículo, ele nos guia para que norte devemos ir, irmão Renato, pastor Renato. Porque imagina um cego no meio de um tiroteio. É esse versículo. Tenha paciência como sua obra perfeita. Irmãos, o crente que não sabe esperar não recebe o melhor de Deus. É simples. Porque você quando não espera, você anda na frente da justiça. A justiça vai na frente de Deus. Foi pregado aqui, tia Lega, a justiça vai na frente de Deus.
se Deus está atrás da justiça, você vai na frente da justiça, que negócio é esse? Que pressa é essa? Mas o Salmo, o Isaías 40, deixa eu ver no meu esboço aqui, nos dá uma tremenda, é isso aí. Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. Ele nos dá a esperança da paciência. Vamos ler? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É uma promessa para quem espera. E não é uma promessa de bênção física somente, é uma promessa espiritual. Porque fisicamente nós não podemos voar, né? Mas no espírito nós voamos. O pastor falou que vai voar dentro dessa igreja aqui, quem lembra? E eu vou atrás dele. Nós vamos. Quem tiver no espírito vai perceber e vai entrar no movimento. Está entendendo, pastor? Imagina o Espírito descendo nessa igreja e tomando esse lugar e nós começar a pular aqui e ninguém entender nada. Somente os que esperam no Senhor. Mas eu louvo a Deus que a igreja Bethesda espera no Senhor. Eu louvo a Deus porque aqui tem pessoas que realmente esperam no Senhor. E tem mais, além delas esperar, ela nos ajuda a esperar também. Que é a função da igreja, ser luz. Eu louvo a Deus, eu estou numa igreja abençoada, graças ao Senhor Jesus. Então, meus amados, vamos aqui de novo, aqui, vamos voltar aqui para a gente andar rápido. Eu quero ser bem rápido aqui. O próximo tópico é sofrer os maus. A Bíblia vai dizer que aquela igreja sabia sofrer os maus. E aqui é muito interessante, porque eu estou falando de mim, viu? Eu falei primeiro que eu ia falar de mim. O mais interessante é que a primeira prova que acontecia na minha vida, e eu falo com vocês, irmãos, quem não aprende a permanecer na presença do Senhor, sofrendo, não é aprovado. Isso está sendo pregado para todo lado, quase todo culto tem isso aqui. Para você ser aprovado, precisa passar por esse caminho do sofrimento. É um teste. É como se você estivesse fazendo uma faculdade. O sofrimento, ele é a questão, ele é a faculdade da aprovação de Deus. Se a gente pegar as questões, por exemplo, Jesus como exemplo, ele morreu por nós. E você não quer sofrer. Eu era assim. Eu lembro que eu passei uma dificuldade muito grande no Brasil. Eu tomei um não assim do Senhor. E foi um não terrível que me causou, eu mesmo, né? Eu permiti que o espírito do mal, que Satanás, ele colocasse no meu coração uma depressão por causa de um não que eu tomei. E é muito terrível isso, porque o sofrimento faz parte da vida do crente. O nosso Cristo sofreu, os discípulos que ele escolheu sofreu, os profetas que antecederam ele sofreu. João Batista, eu vou falar uma coisa, questão do sofrimento, ele morreu decapitado. Imagina o sofrimento desse homem. E nós temos o privilégio de estar na igreja quentinha, confortável, com a roupa bonita. Então, quando a gente fala de sofrimento, João Batista é uma questão assim tremenda para mim, porque a Bíblia vai dizer assim que não houve homem nascido de mulher igual a João Batista. Olha que referência que Deus dá para nós através da vida de um homem. Eu cansei de orar, falar, Senhor, eu quero ser igual a João Batista. E o Senhor falar comigo assim, mas você aguenta o que ele aguenta? Você está preparado? Eu lembro das minhas orações, eu fiz isso demais. E aí quando eu tomei o não, eu tive que me arrepender disso aqui. Irmão, vocês não têm ideia do tanto de oração de arrependimento que eu tive que fazer. Foram muitas. E nessa noite o Senhor ainda quer que façamos mais. Hoje é uma noite de arrependimento. Para você alcançar
A libertação. Irmão, estou na igreja, não sei quanto tempo, deixa eu te falar que você, Deus está falando aqui a igreja poderosa, que é a igreja de Éfeso. No final dessa palavra, ele fala assim: arrepende-te. Então a igreja Bethesda, ela não é diferente. Nós vamos arrepender aqui. Nós vamos arrepender aqui de quando nós não fizemos a obra do Senhor. Nós vamos arrepender aqui. Nós vamos arrepender aqui por ter priorizado a obra das nossas vidas e não a obra do Senhor. Nós vamos arrepender aqui nessa noite por isso. Nós vamos arrepender por não ter tido paciência, por não saber esperar. Nós vamos arrepender. Nós vamos arrepender aqui por ter rejeitado o mal que veio para ser o teste. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês têm noção do tanto de pessoas que estavam prestes a receber a aprovação. A aprovação, vou fazer igual o pastor, vem cá. Vou fazer igual o pastor, o meu pastor. Eu vou seguir os exemplos dele. Como é que é o seu nome mesmo? Brian, fica aí. Você é a bênção do Senhor, amém? Você sabe que eu estou profetizando uma bênção, né? Você é uma bênção do Senhor. Aqui está você. O mal está vindo ali, ó. Você vai, o mal chega. Quando o mal chega, você faz aqui, ó. Desviou da bênção. Desviou da aprovação. Obrigado, filho. Você desviou da aprovação de Deus por um triz. Você estava por 1 metro, você estava por uma incha de receber a aprovação do Espírito Santo. E você foi e desviou por causa de uma aprovação. Aí que está o problema. Antes de Jesus ser levado no céu, ele passou uma provação terrível por mim e por você. E a Bíblia vai dizer que ele foi aprovado. E é por causa dessa aprovação que eu e você está aqui. Se não fosse a aprovação do nosso Jesus Cristo, nosso Senhor, o Rei da Glória, nós não estaríamos aqui nessa noite. E eu não quero nem imaginar onde nós estávamos, onde nós iríamos estar. Não é, pastor? Se não fosse a aprovação, porque ele foi aprovado. E ele disse assim: eu venci, vós também vencereis. É por causa disso que eu estou com esse microfone aqui. É por causa disso que eu estou sobre um lugar sagrado. Foi porque ele venceu e através dele eu fui capacitado a vencer também. Cadê os vencedores? Quem vai arrepender comigo nessa noite? Quem vai dizer assim: eu me arrependo, Senhor, nessa noite? Vamos fazer isso aqui no final, vamos continuar. Irmãos, eu estou começando a me soltar, mas tem hora que eu fico assim, ó, me ajuda. Jesus abençoa aí. Os maus, ele vem para nos aprovar. Mas essa igreja é uma igreja poderosa. Imagina, sabe, irmãos, passar pelo mal. Deixa eu ler de novo para eu relembrar. E que não pode sofrer os maus. Essa igreja, ela tinha uma sede de justiça. Ela via algo mal, ela rejeitava o mal. Essa igreja, ela olhava o mal e ela falava assim: não é assim, está errado. E sabe o que acontece? Deus me traz a memória. Eu estou saindo do esboço aqui todo lado. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. Eu demorei 6 horas para fazer esse esboço. E eu estou saindo dele. Domingo eu falei: eu vou fazer esse esboço. Domingo, 4 da tarde, parei 11 da noite. Quando eu parei, que eu me dei conta, eu falei: eu preciso dormir, que amanhã eu tenho que trabalhar. 3 Bíblias em cima da minha mesa, celular, um monte de trem riscado. Eu falei: é aqui que Jesus está mandando eu comer aquele negócio lá que ele mostrou no sonho. Mas o que é terrível é que essa igreja era uma igreja poderosa. Ela rejeitava a injustiça. E o que Deus me entregou aqui agora, eu saindo do esboço, é que quantas vezes a gente passa diante de situações na rua e a gente já normalizou aquilo, pastor. Já é normal você ver um ato de injustiça e aceitar. Você já aceitou a injustiça. Você já olha uma coisa e já não se incomoda mais. Eu me lembro de uma experiência muito boa que eu tive com Deus, uma das mais lindas. Eu estava no Brasil, no monte,
e a gente tinha um projeto lá de pregar para as pessoas na rua, então a gente saía no horário das festas para pregar. E aí eu lembro que eu subi no Monte Porá junto com um amigo meu, e lá do monte a gente via, do alto a gente via o trem passando assim, e os caras iam lá para aquela beirada de linha para usar a droga. Era 1h, a gente estava orando lá. Aí eu olhei assim e falei, Wellington, vamos descer lá? Aí o Wellington falou comigo, vamos. A gente viu o isqueiro batendo, irmãos. Só o isqueiro batendo. O cara estava usando crack. O isqueiro batendo. Vamos descer lá, vamos. A gente desceu lá. Quando a gente desceu lá, irmãos, eu me lembro disso, é uma experiência que eu tive com Deus tremenda. Eu olhei aquele homem, eu tremi e comecei a chorar. E eu chorava, e o Wellington estava comigo. O Wellington pregava para ele, balançava ele, mas ele não escutava, porque ele estava tão sob o poder da droga que ele não escutava nada. O Wellington empurrava ele e falava, como é que é o nome dele? Ele chamava ele de guru, eu acho, guru, e ele nada, igual bicho, irmãos, igual bicho. E eu chorava de soluçar. Eu não consegui pregar para ele, eu só chorava. E aí o Wellington largou ele e veio me consolar de tanto que eu chorei. E o que o Espírito Santo está falando com a gente aqui? É normalidade na vida de muitos cristãos ver um ato de injustiça e não se incomodar mais. E é isso que o Senhor está falando no meu coração aqui. Para que nós possamos olhar e se comover. Olhar e fazer alguma coisa. Não conformar com aquilo. Em Romanos 12 a Bíblia diz, não vos conformei-vos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E tem uma promessa aí, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, se você se conforma, se você vê injustiça e não faz nada, você não vai conseguir experimentar a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus. É tremendo isso. Há uma série de coisas pequenas que no mundo espiritual se transforma grande, irmão Renato. E é necessário que a gente perceba essas coisas. Porque nós não podemos andar por aí de qualquer forma. Ver uma injustiça e não faz nada. Ver um necessitado e não faz nada. Não é suposto, somos sal. O sal tem que temperar. Somos luz, temos que acender na escuridão. Quem concorda comigo? Amém. É tremendo, irmãos. É tremendo isso. Eu comecei a imaginar essas coisas. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Como é que eu vou fazer? É tantas pessoas necessitadas. John, Deus falou comigo, John, aquele que tiver no alcance das suas mãos, você vai. Mas aquele que não tiver, você ora. Porque, irmãos, de repente, através da sua oração, a sua mão não alcança, mas Deus levanta um que a mão alcança. Quem está entendendo? Agora o negócio está tão normal que nem sequer orar a gente ora. E aí eu vou falar uma coisa aqui que é tremenda. Se você não ora, jejuar, então, aí é que não vai mesmo. E não é suposto ser assim. Tem um necessitado ali, você não tem condições de ajudar, não. Ora, jejua pela vida dele. E aí eu entendo por que Romanos diz essa palavra tão poderosa, para que experimenteis qual seja boa, perfeita, agradável vontade de Deus. É porque a perfeita vontade de Deus é que nós santificamos. Quando você ajuda alguém, está acontecendo, olha o que está acontecendo, Deus está confirmando a sua obra. Olha que estamos dentro da palavra, não perdemos o rumo. Deus, quando você ajuda alguém, Deus está confirmando a obra das suas mãos. Deus não só está confirmando a obra das suas mãos, mas Ele também está fazendo assim, Ele está vivendo a minha perfeita, agradável vontade. E aí quando você jejua, Deus ainda fala assim, ainda está santificando a minha ainda. Olha que pacote completo de obediência e de justiça de Deus. Isso é justiça de Deus. É quando a gente faz aquilo que o Senhor faria. É como quando a gente usa o exemplo de Jesus e faz realmente aquilo que Ele faria se estivesse ali no nosso lugar. Amém? Vamos continuar. Esse tópico aqui, irmãos, é um tremendo. Eu vou seguir o que está no esboço. Esse aqui é lindo.
Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Tem uma coisa muito poderosa, que inclusive tem aqui na igreja Bethesda, e eu louvo a Deus por isso, que é o poder de discernimento que essa igreja tinha, pastor. Essa igreja sabia discernir os mentirosos e os falsos apóstolos. Olha que tremendo, irmãos. Mas antes dessa igreja discernir, antes de falar do discernimento, tem uma coisa muito importante. Na realidade, duas coisas muito importantes, antes de entrar na questão da revelação e do discernimento. A primeira coisa é a voz que suja, a voz que nos suja através dos nossos ouvidos. Ela pode vir de um demônio. Você não pode ficar pensando, por exemplo, dentro da igreja nós estamos aqui. A palavra está sendo pregada, você está aqui pensando no Espírito Santo. E aí quando você sai lá para fora, você esquece da mensagem que foi pregada aqui, e aí você começa a pensar em outra coisa. E essa voz, ela tem nome, tem dois nomes. Tem uma voz que vem de um espírito do mal, e tem uma voz que vem de nós mesmos, da nossa área humana, que é chamada de concupiscência. Mas eu queria falar primeiro dessa voz que vem de um demônio, porque lá atrás, no livro de Reis, no capítulo 18, versículo 21, essa voz, o profeta Elias, ele teve o discernimento de ouvir essa voz também, e a Bíblia vai dizer que, capítulo 1 Reis, 18, 21, Elias, ele chegou para o povo de Israel, e ele disse assim: até quando cochieis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. Se é Baal, siga-o. O interessante é que esse espírito que fala é um espírito de Baal. Baal fazendo o povo de Israel cochear em dois pensamentos. E Elias, ele reúne o povo. Foi logo antes de quando Elias foi... ele juntou os profetas de Baal para fazer aquele holocausto ali e provar qual Deus que responderia com fogo. Esse era o verdadeiro Deus. Aí ele reúne o povo e ele diz: até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? É tremendo essa palavra, porque o povo estava pecando contra Deus por causa de um pensamento através de um demônio, e o pior é que era um povo escolhido de Deus. E o profeta Elias chama atenção, e ele fala: até quando cochieis em dois pensamentos? Irmãos, não dá para de uma mesma fonte jorrar dois tipos de água. Você chega aqui na igreja, recebe uma palavra, você é abençoado, você glorifica, quando sai daqui, você escuta outra voz. Que negócio é esse, irmãos? E a Bíblia está dizendo: até quando cochieis em dois pensamentos? Até quando? Mas assim como Deus, é isso mesmo, é isso aí. Assim como Deus enviou fogo do céu para queimar aquele holocausto, dessa mesma forma, se eu fosse você, eu levantava a mão também. Se eu fosse você, eu levantava para receber. Deus enviará fogo para queimar essa voz aqui nessa noite. O fogo que desceu sobre a unção que Elias... É essa unção que eu clamei na minha oração. Falei: Senhor, a unção que o Senhor mandou sobre Elias, manda sobre a igreja, porque não é suposto a igreja ficar cocheando em dois pensamentos. Irmão, é tremendo isso aqui. E Deus enviou fogo e queimou o holocausto. E em seguida matou todos os profetas de Baal. Deus eliminou, Deus exterminou a voz do inimigo naqueles tempos, pastor. E foi uma grande bênção. E o povo gritou: só o Senhor é Deus. Só o nosso Deus é Deus. Só o nosso Deus é Deus. Mas é necessário, glória a Deus, é linda essa palavra, mas é necessário arrepender. Tem que haver arrependimento. Se todas as vezes que o inimigo vier
Deus tiver que mandar fogo do céu para poder te mostrar que Ele é Deus, e você nunca andar pela fé, sinto muito, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmão Douglas. É necessário andar pela fé também. Naquele tempo o povo estava fraco, o Senhor teve misericórdia. Mas é suposto, irmãos, nós recebermos sim a misericórdia do Senhor, mas também a autoridade de andar pela fé e fazer com que aquilo gere uma experiência. Lembra daquela palavra que eu preguei na live nossa lá, na questão da fé? A fé, irmãos, quando você tem um ato de fé com Deus e ele acontece, a fé já não é mais fé, ela é uma experiência. Aquele ato, a fé, desculpa, voltando, a fé continua sendo fé, sorry. Quando você tem um ato de fé com Deus e ele se realiza, acontece, por exemplo, Deus vai me dar o dom de discernimento, igual nós estamos aqui dentro da palavra, e Deus te dá o dom de discernimento, e você começa a usar aquilo, você cria uma experiência com Deus, você sobe de nível, você dá um passo a mais na vida espiritual, e é tremendo isso. Então, quando você sai desse negócio, você recebeu a graça de Deus, Deus te mostrou, você pega aquilo como experiência e você fica crente, irmãos. Aí acabou, aqui ó, para cima. O pastor sempre fala isso, com autoridade. Fala com a boca. E começa a exercer aquela experiência. Eu tive um ato de fé e Deus me honrou. Deus ouve a minha oração. Quando eu falo, Ele me escuta. O ato de fé faz isso com a gente, faz a gente andar sabendo que Deus está com a gente. Então chega de cochear em dois pensamentos. Deus está falando aqui. Deus vai sim mandar fogo do céu hoje, vai queimar esse inimigo. Mas você vai sair daqui com a fé de que Deus ouve a sua oração. Você orou para Ele ser revelado nessa noite. Ele foi revelado, nós vamos nos arrepender. Mas é necessário que a partir daqui andemos diferente. Amém? Continuamos. Irmãos, é tremenda essa palavra. Eu chorei, tá? Tremendo, tremendo, tremendo. A outra voz que fala é a voz da concupiscência. Lá em Tiago, capítulo 1, 14 e 15. A Bíblia vai dizer que Deus não pode ser tentado. E cada um é tentado e engodado pela sua própria concupiscência. A concupiscência sendo alimentada dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. A concupiscência, irmão, ela é algo que vem do homem, do ser humano. E é contra ela que Deus... Eu tô pregando sobre a concupiscência aqui, irmão, da carne. Eu gostaria de dizer para você que esse aqui, ele é aquele que... Eu sou capaz de falar que ele vai sempre existir entre nós e o Espírito Santo. Porque a concupiscência, ela sai, ela some, mas ela volta. Ela some, mas ela volta. O pastor pregou aqui na Café dos Homens, ele disse que as cordas do inferno estavam tentando sobre a vida dele, demônios. Mas ele disse também que uma voz estava falando. E às vezes, o que acontece? Às vezes não é a voz do demônio, às vezes é a voz da concupiscência. E Deus falou comigo assim: você sabe como é que vence a concupiscência? Eu falei assim, mais ou menos. Ele falou assim: jejum. Jejum. Eu falei assim, mas Deus, jejum? Ele falou, Ele falou para mim assim: você lembra quando você buscou o batismo com o Espírito Santo? Eu falei, lembro. Ele falou assim, essa é a referência. O batismo com o Espírito Santo na minha vida, irmãos, eu vou falar um pouquinho dele. Eu tinha aceitado Jesus e eu entreguei de cabeça, de corpo e alma. E eu tinha uma fé de que quando eu fosse batizado nas águas, o Espírito do Senhor ia me batizar ali também. E eu jejuei, foram 3 meses, jejuando todos os dias. Eu cortei o café da manhã. Eu ficava sem café da manhã, e o café da manhã da minha empresa era brabo. Leite, Toddy, mamão, maçã, pão. Só aquele. Eu passava assim, os caras indo para o restaurante, eu virava assim, Senhor, misericórdia. Foram 3 meses, chegou o dia do meu batismo.
E foi uma experiência linda, porque Deus não me batizou nesse dia com o Espírito Santo. E eu de jejum, e nesse dia eu jejuei 24 horas. Eu jejuei 24 horas nesse dia. E Deus não me batizou naquele dia. Aí eu saí meio triste, assim, sentei. Aí tinha um irmão que me ganhou para Jesus, o Val. É Valdo Alves da Paixão, um dos maiores profetas que eu já conheci. Onde ele orava, Deus honrava, tremendo. Orou por mim 30 dias, eu aceitei Jesus. E aí, eu falei com ele, Val, eu estou triste. Ele falou, John, você não pode ficar. Essa é a sua batalha de início, a sua primeira experiência com Deus. Você não pode desistir. Aquilo me deu uma fé, eu continuei. E aí eu fui de folga para Minas, eu estava em Curitiba. Quando eu cheguei em Minas, eu estava orando dentro do meu quarto. Aí quando eu olhei dentro do meu quarto, assim, eu olhei para minha cama e lembrei de quantas de vezes que eu tinha fumado maconha ali naquele quarto. Aí eu olhei assim, quando eu olhei, eu lembrei eu fumando maconha naquele quarto. Eu saiu uma voz de língua estranha. Aí quando saiu uma voz de língua estranha, eu guardei aquilo no meu coração. Quando eu voltei, a primeira pessoa que eu procurei foi o pastor que me discipulou para o batismo. Falei, pastor, me explica uma coisa aqui. Aconteceu isso, isso e isso. Eu falei língua estranha, sou batizado. Ele falou, não. Aí eu falei, de novo. Ele falou para mim assim, você está no caminho certo. Você foi alegrado, continua. E eu falei assim, nessa brincadeira aí, irmãos, foi 6 meses de jejum todo dia. Até chegar o dia que o Ezequiel, o maestro Ezequiel, pregou num culto de sábado. E ele falou assim, hoje o Senhor batiza, ele falou no início do culto, hoje o Senhor batizará com o Espírito Santo. E Deus falou no meu coração, hoje é o seu dia. E foi do jeitinho que o pastor me explicou, a gente não segura. Mas o que acontece é que a experiência me trouxe muitas coisas tremendas. E eu fico pensando, voltar aqui para o texto, esse batismo com o Espírito Santo foi o modelo que Deus me deu para que eu continuasse agora. E já tem um tempo que eu comecei a adotar. E isso vai de encontro, essa palavra dessa noite. Que quando Deus fala assim, quando Jesus fala assim no capítulo 4 assim, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. Eu havia deixado, pastor, o primeiro amor, e Deus me deu o modelo que eu deveria seguir. E aí eu lembro que eu te mandei uma mensagem, falou, esse mês foi tal, assim, assim, assim. O Senhor falou assim, o Senhor te usou para falar comigo assim, esse é o mesmo modelo que o Senhor está te dando. E aí veio de encontro aquilo que eu estava pensando, aquilo que o Senhor estava falando no meu coração. Você lembra que eu te falei, voltar ao primeiro amor, a busca pelo batismo que você teve, foi os meses que eu te dei como modelo de vida, e você deixou. Você precisa voltar. E a Bíblia está dizendo aqui, que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Voltar aonde tudo começou. Qual é o melhor mês desde que você aceitou Jesus, que você virou essa bênção? E qual foi o melhor mês? Esse é o modelo de vida. Esse é o modelo de crente. Pega aí, fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Senhor Jesus, lembra o teu povo do melhor mês deles na tua presença. Lembra, Senhor. Lembra cada um, Senhor, o melhor mês na vida de cada um agora, Senhor, nessa noite. Mostra para eles, Senhor, o modelo de vida que o Senhor quer que eles levem, o modelo, a referência. Meu Deus, mostra para eles aonde o Senhor quer que eles andem. Mostra para eles, aleluia. Está vendo aí com os olhos fechados? Está vendo aí onde você está? Está vendo aí onde você está? É aí que o Senhor quer você. É aí o mesmo modelo da sua vida, é esse aí. É o mês que você orou mais, é o mês que você buscou mais, é o mês que você se dedicou mais, é o mês que Deus te deu para o resto da vida, para que você entenda o mesmo modelo de vida. E aí eu vou entregar uma coisa que desceu agora. Quando você aprender a andar aí, Deus vai te levar num lugar mais alto que aí. Quando você aprender que esse é o modelo, Deus vai te dar um outro modelo, mas primeiro é necessário você chegar aí. Amém? Quem está comigo? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu vou encerrar a mensagem,
A mensagem tremenda, eu vou encerrar ela no capítulo 3. Vou voltar aqui um pouquinho. E sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Jesus está dizendo a essa igreja que ela sofreu, que ela tem paciência, que ela trabalhou e que ela não se cansou. E essa unção vai ser derramada aqui nessa noite. Você vai trabalhar, você vai ter paciência, você vai ter discernimento para discernir. Deus vai dar poder de discernimento para crente aqui hoje. Talvez hoje você não fale em mistério, não pula e nem canta, mas eu profetizo você testemunhando aqui. Eu recebi o dom de discernimento. Deus vai te usar aqui para essas coisas. E isso tudo vai acontecer, irmãos, em meio ao sofrimento. Ah, mas você está profetizando sofrimento? Não, você vai ser aprovado nessa batalha. Ela vai vir para te aprovar. Lembra de Jó? Jó passou por uma dificuldade, Jó passou por um problema, Jó enterrou 10 filhos, perdeu tudo. Zerou, Douglas, zerou. Parece que Jó, ele olha e fala assim, agora, o que mais pode ficar ruim? Aí vem a doença, lepra. Ele usa caco de telha para coçar as feridas, de tão machucado que ele estava. Mas o que me chama a atenção é que no final ele fala assim, antes eu ouvia, com o ouvido eu ouvia falar. Hoje os meus olhos te veem. Antes eu ouvia falar. Sabe o que chama a atenção, Douglas? É que os irmãos ouvem falar de Jesus, mas às vezes não tem uma experiência com Deus. Eu lembro, eu recebi um amigo meu da minha casa, ele até veio aqui comigo, o Randy, com a família dele. E o Randy lá em casa, nós falamos muito de Jesus, a gente congregava na mesma igreja. E aí a gente falando sobre Deus, eu comecei a contar para ele algumas experiências que eu já tive com Deus. E aí eu lembro que nós ficamos conversando por horas, e aí ele começou a chorar. Aí eu olhei assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala às vezes, né? Às vezes tem gente que tem o coração ofendido, se ofende com coisas, ou talvez também Deus está te usando, é uma benção. Aí eu falei, meu Deus, você está chorando, Rando? Ele falou assim, John, eu não tenho 10% dessas experiências que você me contou, cara. E o Rando, irmãos, ele gravou até CD, ele é músico, ele canta. Eu falei, como é que é, Rando? Ele falou, John, seu ministério é lindo. Ele começou a profetizar na minha vida, eu vejo você, seu ministério é lindo. E aí eu lembro de quando eu cheguei aqui, e a senhora orou por mim, o primeiro dia, a senhora pôs a mão e falou comigo assim, sabe por que você passa por tanta coisa? Porque você estremece o inferno quando você está na presença de Deus. Isso é tremendo, eu lembro dessa oração, falei assim, parece que ela me conhece. Irmãos, antes de passar a palavra para a pastora Gel, eu queria te dizer, o sofrimento, ele vem para nos testar. E os dons, quando você é aprovado, ele chega. Então nós vamos nos arrepender aqui nesse altar hoje. Nós temos alguns arrependimentos para fazer. Eu posso chamar o povo? Posso chamar? Então pode se levantar e vir aqui à frente. A gente vai se arrepender. E eu tenho certeza que Deus ele vai fazer uma grande obra aqui nessa noite. Eu gostaria que você viesse com esse pensamento de que o Senhor vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Sim. Deixa Deus entrar no seu coração. Lembra do mesmo modelo de vida? Foca nele. Quando você chegar nele e andar nele durante um bom tempo, você vai pular de nível. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração de arrependimento. Feche seus olhos e repita comigo o exemplo do meu pastor. Senhor, eu me arrependo por todas as vezes que eu não priorizei a sua obra. Eu priorizei a minha obra, Senhor.
Então eu me arrependo disso. Perdoa a minha falha. Em nome de Jesus. Outra oração, ainda de olhos fechados. Nós vamos pedir arrependimento. Nós vamos nos arrepender das vezes que nós não tivemos paciência. Repita comigo: Senhor, eu me arrependo por todas as vezes que eu não esperei no Senhor, que eu não fui paciente. Senhor, me perdoa. Senhor, perdoa as minhas transgressões. Amém. Em nome de Jesus. Vamos fazer mais uma oração. Dessa vez você se arrependeu aqui. Você se arrependeu por não ter tido paciência. Você se arrependeu por não ter feito a obra do Senhor. E agora você está apto a receber aquilo que estava travado. Aquilo que o diabo tinha poder para te acusar, você está apto a receber nessa noite. Se é o dom de discernimento, se é o dom, se é a força necessária para, entre as dificuldades, você conseguir vencer, o Senhor vai te fazer um obreiro dessa casa. Mas você não vai ser um obreiro qualquer, você vai ser um obreiro que faz a obra com o coração limpo. Um obreiro que faz a obra com o coração limpo. Porque não é suposto você fazer a obra com o coração sujo. Eu vou passar a palavra para a pastora e que Deus abençoe. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus.